Olá! Então hoje nós temos a nossa revisão para a nossa primeira prova, né, a nossa P1 de História do Direito. E antes de começar a nossa revisão, eu vou passar por alguns pontos que eu acho relevante que vocês se detenham um pouco mais. Eu quero falar um pouquinho sobre a nossa avaliação, certo? A nossa cadeira, tanto a cadeira que eu dou de Introdução 1, Introdução 2, de História, são cadeiras básicas para que vocês tenham um suporte interpretativo, que vocês tenham uma base de conhecimento que vocês possam usar justamente como subsídio para conseguir superar os desafios das próximas cadeiras. E por esse motivo, as nossas cadeiras elas têm um pouco de um peso filosófico um pouco mais forte. E essa interpretação ela precisa ter uma profundidade para que vocês desenvolvam esse pensamento crítico. Por esse motivo, eu tenho feito as nossas avaliações com muitas questões dissertativas, certo? Esse formato vai modificar nas próximas cadeiras, vocês vão ver que vocês terão avaliações mais objetivas, né? Mas aqui eu prefiro fazer dessa maneira para que eu possa escutar o que vocês estão escrevendo, né? E entender o que ponto interpretativo vocês andam e dando chance que vocês se expressem e comecem justamente a exercitar essa questão da palavra e da linguagem jurídica, né? Então, encarem isso como uma oportunidade de aprendizado e fiquem tranquilos para poder se expressar da melhor maneira, que isso faz parte de um aprendizado. Existe um momento pedagógico muito interessante nessas oportunidades, certo? Então, sobre o nosso material, eu quero chamar a atenção de vocês que nós começamos já a falar sobre esse assunto, né, da história do direito, sobre como ver a história, né? Porque a história, a maneira de encarar a história, ela mudou, né? A história não se decora mais só datas e eventos isolados. Nós estudamos a história de acordo com a cultura daquele local e de que esse fato histórico, o que ele modificou dentro dessa sociedade. Então, o fato histórico, ele não é só uma data, ele não é só uma lei. O fato histórico é aquilo que é o fato modificador, aquilo que fez alguns avanços e recuos através das civilizações, através dessas sociedades, e isso nos interessa para saber se esse fato histórico teve um efeito jurídico, geralmente tem, certo? Então, nós somos produtos dessa sociedade que em algum momento está dessa maneira. E isso foi feito por escolhas nossas, por o bem e por o mal, e essas escolhas vão ter resultados dentro da evolução jurídica. Então, nós somos parte da história e estudamos a história, né? Então, um grande pensador, um que eu gosto muito e que eu sempre trago nas aulas, que é o Walter Benjamin, né? Ele falava que nós precisamos ter uma visão da história a contrapelo. Eu falei isso para vocês na primeira aula, lembro? Então, essa questão da profundidade, de enxergar aquilo que não está dito, aquilo que está por baixo do discurso oficial, aquilo que está por baixo do senso comum, aquilo que está justamente dando base para que o fato social ocorra ou não. Então, o fato social não ocorre sozinho, existe algo que vai permitir que ele aconteça e vai possibilitar os seus efeitos. Então, essa visão mais profunda das questões sociais nos interessam, né? Porque, na verdade, nós estudamos muito sobre os vencedores, mas só existe um vencedor se tiver um perdedor. Então, eu preciso estudar muito aqueles que foram calados, aqueles que foram assassinados, aqueles que foram torturados, por que eles eram perigosos, por que realmente se alguém, em algum momento da história, achou que era necessário fazer essas coisas absurdas, por que em algum momento da história se achou que era pertinente escravizar, e isso nos interessa. Por que aquelas pessoas que foram as vítimas históricas, as ruínas históricas, por que elas foram vítimas? Por que elas foram arruinadas, né? E isso nos interessa, né? Só o que o vencedor fala geralmente muito pouco. E aí,
nós começamos a falar sobre a sociedade sem escrita, né? E nós falamos sobre a ideia de que a cultura, ela acha normas para que dentro do nosso comportamento nós tenhamos algumas regras e normas que nós seguimos, tendo escrita ou não. Então nós começamos lá na sociedade simples sem escrita, e isso serve para controlar algumas coisas na sociedade. Então, justamente essa coesão social, esse controle dos nossos ímpetos, do que nós consideramos certo ou errado em algum momento histórico, é feito através dessas regras, né? Então nós falamos sobre a questão do controle social dentro da cultura e dessa interlocução, né? Dessa relação humana. Lá no texto eu quero que vocês também se detenham nisso, né? Então, na sociedade, desde que existiu duas pessoas e nessa relação existiu regras de convivência, o direito esteve presente, com escrita ou sem escrita. Então, o direito ele acontece dentro dessa norma de convivência, onde existe o que é certo, o que é errado, o que é justo e injusto, na nossa relação humana. Então, o direito ele existe desde sempre, né? Então, ele acontece justamente na relação, dentro das relações humanas, certo? E ele tem uma ligação muito forte entre tudo que acontece justamente nessas sociedades arcaicas, né? Tudo que acontece ali é do direito. Porque o direito ele acontece dentro das relações culturais, dentro da cultura humana. E a cultura é tudo aquilo que o homem produz, né? Então, assim, isso é cultura, isso não é cultura. Se é uma produção humana, gostando ou não gostando, sempre é uma produção, é uma cultura humana, né? É algo que o homem cultivou, né? Então, o direito, ele era profundamente contaminado com todas as crenças e tudo que permeava o homem, né? Então, não existia uma diferença entre a questão divina e a questão terrena. Tudo que fazia parte da vida do homem fazia parte do direito. Vocês me perdoem que meu cachorrinho deu uma latida aqui, mas vamos seguir assim mesmo, tá? E aí, pessoal, vocês prestem atenção nessa questão religiosa dentro do direito, né? E a evolução que teve através da história nessas divisões. Né? Teve alguns eventos históricos que aconteceram